Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits e hoje trago um convidado para não estarem só a ouvir falar de mim e do Francisco. O Filipe é PT, trabalhou comigo com o Bação, vou dar aqui um tempo para depois ele se apresentar. Mas basicamente o que vamos falar aqui um pouco hoje é também perspectivas de treino fora dos comuns da Breaking My Limits e ver como é que evoluíram as coisas em termos de treino ao longo do tempo. O meu modo de ver o treino evoluiu, o do Francisco também, e o Filipe também vem aqui trazer outra perspectiva. Ele, para todos os efeitos, também está muito ligado no trabalho dele ao estudo dele, à parte de hipertrofia em si, e temos aqui outras perspectivas. Pronto, aqui para começar, para as pessoas conhecerem um bocadinho, Filipe, fala só um bocadinho do teu percurso, ou seja, como é que entraste no desporto ou no fitness, um bocadinho o que é que treinas atualmente e porquê, e se tens algum objetivo a médio prazo, seja como praticante, seja como PT. Olá a todos. Desde que me lembro que pratico desporto, pratiquei diversos desportos, mas o principal foi a natação. Eu fiz natação de competição assim a sério, provavelmente desde o sétimo ano até quinto, sexto ano da faculdade. E foi através da natação que me foi introduzido um bocadinho o treino de ginásio, preparação física. Desde essa altura que comecei a ganhar muito gosto pelas questões de o que é que eu posso fazer para fazer com que o meu corpo se torne de uma certa forma, quer fosse a nível estético, quer fosse em certas situações a nível performance. Comecei a ficar muito interessado, a tentar procurar, ler, ver vídeos que não havia muito na altura. Havia alguns blogs em inglês, alguns vídeos assim mais gerais, mas não nada a ver com o que é hoje em dia. E foi que eu ganhei o gosto. Ao estudar, tinha estado num curso nada a ver de informática. Depois mudei, tive no técnico um ano, não estava assim a ser muito a minha cena, decidi mudar e aí fui para a FMH, para Ciências do Desporto. Aí então comecei a entrar um bocadinho mais a fundo nesta área. Formei-me lá, ainda fiz uma pós-graduação lá, mais uns cursos e pronto. E é um estudo constante, o gostar muito da área e continuar sempre a procurar perceber como é que as coisas estão a mudar face à ciência, aplicar, perceber se faz sentido ou não, etc. Relativamente ao treino em si, quando eu estava na natação, era um treino, lá está, por ser uma equipa com muitos atletas e uma infraestrutura relativamente pequena a nível de ginásio para o número de atletas que havia e utentes também desse ginásio e dessa piscina, nós fazíamos muito um género de trabalho em circuito. Portanto, tínhamos sempre full body, 3 vezes por semana, e era um trabalho em circuito. Portanto, acredito que deu para desenvolver ali um bocadinho o corpo e algumas capacidades, mas longe do que eu agora considero que pudesse ter sido ideal, tanto para a performance, que seria o seu objetivo nesse caso, ou até mesmo para algum desenvolvimento físico, ético, vamos dizer assim. Relativamente, posso entrar por aqui, essa parte do estético versus performance, posso Pode entrar ser, um bocadinho senhora. por aí. Eu acredito neste momento, se desenvolvermos uma boa base no que é o treino de hipertrofia, treino de força, etc., a consequência a médio e longo prazo será uma melhoria da estética. Depois, dependendo um bocadinho dos gostos, e acho que aí entra um bocadinho também a minha paixão pelo treino de hipertrofia, bodybuilding, nunca competi, nunca participei, mas nessa estrutura de treino, a questão de, ok, eu quero desenvolver um bocadinho mais esta parte, um bocadinho mais aquela, eu posso dar prioridade a certas coisas no meu treino e na minha rotina para ir em encontro disso. E depois na questão estética, se nós desenvolvemos uma boa estrutura, eu acho que depois vai ter muito a ver com a quantidade de gordura corporal que está, e aí vais ter uma boa base que vai ser aplicada, ou pode ser aplicada a muitos desportos diferentes como base, e depois mexendo nessas pequenas variáveis da prioridade que dás a certas partes do corpo ou na gestão da gordura corporal, vais encaminhar-te um bocadinho para a estética que tu queres.
de referir que há sempre a parte genética, quer sejam as inserções, a barriga do músculo, toda essa parte vai sempre influenciar, há coisas limite, mas posso já tocar neste ponto, acho que há muita malta, e eu fui caso disso, que acredita que a genética é muito mais fator limitante do que na verdade é. E acho que isto até é um tema interessante que podemos eventualmente entrar. Mas dizes que sentes que é mais limitante porque há pessoal que tipo, usa isso como desculpa Sim. para, por exemplo, não treinar ou simplesmente para, independentemente do tipo de treino que faça, acha que é o resultado que vai ter é aquele que tem atualmente. Eu acredito que existe muita malta, e eu fui essa pessoa, que por qualquer razão, na minha opinião, já podemos ir aí, mas não vê os resultados a irem tão rápido como esperam ou na direção que imaginaram, nas expectativas que criaram, automaticamente genética. A minha genética não dá para isto, não crio assim tanta massa muscular como poderia, não tenho as sensações que, não tenho. E depois começam com um conjunto de crenças limitativas que vão acabar por sabotar um bocadinho o seu progresso. Eu tenho um bocadinho essa ideia e eu senti um bocadinho isso na pele. Naqueles primeiros anos em que, ok, tu vês algumas diferenças, mas se calhar na minha cabeça eu achava que conseguia obter um certo tipo de resultados, lá está, expectativas. Eu daqui a um ano ou daqui a um ano e meio vou ter mais X quilos, vou ter esta aparência, vou estar assim, vou estar assado. E depois passa um ano, passa dois, e até achas que estás a treinar bem e a estruturar as coisas bem, etc. E com boa consistência e tudo mais. E depois não estás naquilo que imaginaste. E aí eu sinto aqui um bocadinho de forma empírica que há muita malta que automaticamente vai para ok, isto é da minha genética. A minha genética não dá para mais, cheguei ao meu limite natural. Cheguei ao meu limite whatever. Pronto, e acho que é um tópico até bastante interessante porque acho que é muito comum. Porque é um ponto até aí que estás a tocar e acaba por ser também um dos pontos fundamentais que eu queria trazer aqui para o podcast, que é o modo como a tua perspectiva, quando vais estudando mais e vais... Nós também como PTs passamos por... Passa muita gente pelas nossas mãos, mas é à medida que vais estudando a forma como abordas e vês o treino. E é um bocadinho... E pegando outra vez um bocadinho a parte do que tu fizeste o percurso e podes esperar agora um bocadinho por aí, é o que é que sentes que e de que forma é que, se calhar nos últimos 5 6 anos, visto que o modo como andavas para o treino de hipertrofia, neste caso, estético ou mudança estética, seja por performance, para subir um palco, seja mesmo pessoas normais que querem só ficar com o melhor aspecto, como é que tu viste, por exemplo, evoluiu o modo como tu vias isto? O treino, o modo de aplicar o treino de hipertrofia e o modo como percebeste, ok, se calhar isto não era bem como eu pensava inicialmente. Então, eu numa perspectiva inicial, no pré-faculdade e até de certa forma num período inicial pós-faculdade, acho que a minha perspectiva era muito parecida, não mudou muito com a faculdade nisto, que era, eu tinha aquela ideia de quanto mais eu fizer melhor. Quanto mais esforço eu meter, quanto mais fichas eu meter, mais retorno eu vou ter. Tinha muito essa mentalidade. Que eu continuo a acreditar que até certo ponto, e se calhar para uma maioria das pessoas, vai ser uma grande ajuda e vai ser uma grande mais-valia. Mas, como eu já estava no seio da competição e como já tinha, digamos que uma capacidade para dar mesmo muito de mim, se calhar ali a partir de certo ponto isso também me puxou atrás. Provavelmente, numa fase inicial, ajudou-me a ter muitas horas daquilo, ou seja, muitas repetições, muitas séries. Acho que essa base de muita repetição, partimos do pressuposto que a técnica é boa e tudo mais, acho que é muito importante para criar uma base, para saberes bem como fazer muita repetição. Podemos ir com aquela história das 10.000 horas, estar muito tempo lá, desde que lá está, a qualidade seja boa, mas depois começou-me a acontecer uma coisa, que era, eu estava a fazer um certo volume para tentar maximizar resultados e começam a aparecer lesões e começam a aparecer questões limitativas. E aí eu comecei a mudar um bocadinho a minha abordagem com o tempo, em que fui conseguindo perceber como é que poderia ajustar o volume, que era uma das maiores dúvidas que eu tinha para mim e para os meus alunos,
trazer os melhores resultados possíveis. Lá está, sem que eu me magoasse tanto, sem andar a patinar tanto tempo, e posso dizer que houve períodos que eu já fiz muito mais do que o que fazia, neste caso, falando especificamente de treino de hipertrofia, muito mais volume, e os resultados não eram nem de perto nem de longe os que foram nos últimos anos. O ponto-chave é, até acho que foi contigo que eu falei, no sentido de, acho que foste tu que me disseste. Por exemplo, atualmente até havias a perspectiva de, se calhar, iniciantes, mais do que a coisa de vão melhorar bem rápido e vão ganhar massa muscular, de, não, eu se calhar prefiro menos carga e tipo, muitas repetições para eles terem afinar a técnica, com de estímulo, como é que se executa bem o exercício e só depois começar a mexer na intensidade e nas outras variáveis. Não sei se concordas comigo, mas, por exemplo, quando estamos a trabalhar com pessoas one-to-one, especialmente até é mais notório quando estamos in person, em pessoa, tu tens um aluno relativamente novo, está a trabalhar contigo há pouco tempo, e se calhar já tiveste ali 6 7 8 10 treinos, pá, e a qualidade da execução até já está a porrer, já está a fazer como tu queres, tudo mais. Sobes as cargas, tentas aumentar a intensidade, e ali as 3 4 5 reps já não tem nada a ver com as primeiras, já se está entortado todo, já está instável. E aí eu começo a sentir, ok, esta pessoa tem que aprender a trabalhar nesta intensidade, com este estímulo, com a técnica boa do início ao fim. Eu gosto e sei, acredito que tens uma perspectiva parecida comigo aqui, que é, eu gosto de ver a última rep exatamente igual à primeira, mas com uma velocidade de execução completamente diferente. No caso, neste caso, mais uma vez, de hipertrofia. É normalmente o que eu tenho aqui como critério. Se a repetição tiver basicamente igual da primeira e da última, só mudou a velocidade de execução, tendo em conta o pressuposto que efetivamente o nosso aluno, o atleta, quem seja, está a tentar aplicar o máximo de velocidade possível nessa última rep também. Portanto, não é fita, não é aula de teatro, está mesmo ali a tentar. E a repetição é muito mais lenta. Ok, estamos bem. O que acontece com muitas vezes com a malta mais nova, diria assim, é que se calhar o peso está leve, até já consegue bem, começa a aumentar um bocadinho a intensidade, a técnica começa a quebrar. Eu sinto que essa progressão de fazer muito volume, criar ali bem no sistema de coordenação neural, que seja, aquela execução, aos poucos ir aumentando carga, aos poucos ir aumentando intensidade, manter aquela técnica, eu sinto que esse volume poderá ser uma boa ajuda. Pelo menos assim para um grande grupo de pessoas. Eu tenho trabalhado assim, tem-me ajudado, e quando eu sinto que às vezes tento saltar assim um bocadinho essas etapas, especialmente se a pessoa nunca fez ginásio antes, ou nunca fez PT, ou nunca fez um desporto que envolvesse aquele tipo de movimentos, hum, sinto que esta estratégia tem ajudado bastante. Porque às vezes uma pessoa tenta ir um bocadinho mais rápido e a técnica já desmoronou, perdemos o que queríamos. Tenho ido por aí, tenho gostado dessa abordagem. É fixe pensar que, por exemplo, se calhar quando tu começaste como praticante, a abordagem que tu ias para o treino era diferente agora que és. Não é só por seres PT, não é? Porque tens mais 6 7 8 anos de estudo, mais 6 ou 7 anos de prática. Antigamente é tipo, ok, como é que eu subo esta carga? E agora tipo, como é que esta pessoa vai fazer uma execução melhor para o que nós pretendemos? Tipo, para ir buscar aqueles músculos-alvo, não é só tipo mover a carga. E essa parte da. Por acaso, eu não tinha pensado nisso nesta perspectiva até há uns tempos atrás, apesar se cá de inconscientemente focar-me um bocadinho, tipo, o que é que a pessoa domina a técnica antes de progredir de carga, tipo, sente os músculos que eu quero, percebe como é que a barra se tem que mexer, porque é que não tem que mexê-la muito rápido ou muito devagar. E pronto, acabas por cair um bocadinho nesse ponto que é, ok, então vamos trabalhar com esta variável das repetições, tipo, olha, vamos dar aqui repetições, vamos progredir ao nível de repetições, que tocas nestes músculos-alvo antes de passarmos aqui para a próxima parte, que é subir cargas, trabalhar perto da falha, ou pelo menos explicar ao aluno o que é que isso é. E é um ponto que eu também queria que tocasse um bocadinho, que é, tu sentes que na altura que começaste a treinar hipertrofia já fora de contexto de natação, dentro de ginásio só em si, que essa abordagem era diferente na altura, ou seja, tu entravas para lá e do género, ok, o que é mesmo boa execução técnica, boa prononização, era tipo, ok, não, let's just put volume.
eu tinha o vamos meter o máximo de volume que eu sinto que vou conseguir recuperar para a próxima sessão, tentar standardizar as repetições e depois tinha muito a ideia do mind-muscle connection. Ir mesmo muito o músculo a trabalhar, estar ali mesmo super focado, se é aquele músculo que está a mexer a carga. E eu senti que isso numa fase inicial, mais uma vez, com alguém iniciante, com alguém que está a começar, é importante porque dá consciência corporal. No meu caso, pode-me ter atrasado um bocadinho porque eu sinto que já tinha essa consciência corporal, ou seja, eu da natação já vinha com muito treino de condição, sei lá, muitos circuitos, muito bodyweight, alguma experiência, e eu já conseguia sentir bem, ou seja, eu conseguia ir fazer uma execução de um exercício para aquele músculo e sentir esse músculo. Só que eu senti que tive muito tempo muito fixado nessa ideia de não, eu tenho mesmo de estar a sentir este músculo super bem. E acho que isso pode me ter atrasado um bocadinho na progressão de cargas, juntamente com o volume todo que eu fazia, porque estava sempre mesmo muito focado em deixa-me aqui sentir, deixa-me aqui sentir. E agora, se calhar, eu estou mais focado em ter sim uma técnica boa, em ter um range of motion enquadrado no que eu sinto, que é para aquele músculo-alvo, onde é que eu me sinto forte, onde é que eu me sinto capaz, sem grandes exageros, e focar-me em progredir performance nesse movimento. No passado, eu se calhar estava, ok, mais uma rep, ok, mais uma carga, só que estava tão focado nessa questão que eu acho que não progredi tão rápido como poderia ter progredido a nível de performance nessa altura. Do género, eu quero sentir peito, portanto, se não estou a sentir bem peito, tipo, na 10ª repetição, não vou já subir a carga, vou tipo, esperar mais um bocadinho para tentar. Lembro-me, por exemplo, no caso de fazer cable flies para peito, ter um volume absurdo. Tipo, no dia de peito eu já tinha feito dois presses, um inclinado, um plano. Depois ainda ia para os cabos, tipo, se calhar 3 4 séries de cada. Depois a seguir ainda ia para os cabos, ainda fazia, se for preciso, cabos de cima para baixo, cabos horizontais e cabos de baixo para cima, para ter compostos e isolados em quase todos os ângulos. 3 4 séries de cada, era tipo um absurdo e fazia isso 2 vezes por semana. E eu associava muito o arder, o estar a queimar, o estar a sentir o músculo a trabalhar, o estar a sentir o pico de contração. Associava muito essa sensação a, ok, isto vai-me fazer o músculo crescer, isto vai-me, vou ter aqui stress metabólico, consegui gerar uma boa tensão porque eu associava a tensão mecânica ao pico de contração. Então eu se calhar estava ali com uma carga muito mais baixa do que eu possivelmente conseguia fazer já naquela altura, mas estava mesmo focado, era ali, pico de contração, sentir ali mesmo bem, vi lá, e muitas repetições, muito burn, depois lá está, com isso, pelo menos no meu caso, vinha um bom pump, e eu associava todos esses fatores, ok, isto vai-me dar excelentes ganhos hipertróficos. E neste momento, diz-me, Mas acaba por ser um ponto que, tentando aqui também puxar um bocadinho, que sinto que mudou um pouco no teu treino. Se calhar atualmente tu pensas mais, ok, neste mês ou nestes 2 meses vou-me focar mais nesta componente muscular. Isto não quer dizer que seja tipo só peito, mas seja tipo, vou trabalhar mais em alongamento, ou vou trabalhar mais em encurtamento, ou vou trabalhar mais pressos horizontais ou mais pressos verticais. E que antigamente era tipo, ok, se o peito pode encostar, alongar para trabalhar para cima, para baixo, para o centro, vou tipo meter tudo no treino de peito. tudo. E depois tens a questão que é, isto lembro-me que um colega nosso também na altura, uma vez me disse esta que eu nunca mais me esqueci, que uma vez estava a conversar com ele e ele diz-me assim, então mas qual é que é a prioridade neste bloco, ou qual é que é a tua prioridade agora? Eu disse, prioridade é tudo. E ele assim, como assim a prioridade é tudo? Então eu quero tudo. Ok, desde que assumas que não vais desenvolver nada rápido ou que estejas mesmo, tu se estás com essa não vais dar prioridade a nada. E aí entrou um conflito, eu se calhar agora não me explica bem, mas entrou um conflito na minha cabeça que é, eu tinha certas coisas na minha cabeça que eu achava que eram prioridade, mas depois dessa conversa eu olhei para o meu treino e pensei, ok, realmente eu não estou aqui a... Porque eu estou só a meter volume, tudo o máximo que eu consigo, para todos os grupos musculares, treinos mega longos, quase todos os dias. E aí eu pensei, ok, eu querendo dar prioridade a tudo, não estou a dar prioridade a nada. E depois é perceber,
Ou bem com não querer que nada se desenvolva um bocadinho mais rápido que outra coisa, ou como é que eu me vou posicionar. Foi uma perspectiva interessante que ele me deu na altura e que eu desde aí tenho modificado um bocadinho, quer seja, por exemplo, na ordem dos exercícios. Ou se eu estou a sentir que chega uma sessão, por exemplo, se eu fizer 3 sessões de seguida e chegar à quarta sessão e por qualquer razão não quiser dar um dia de descanso, eu saber que nessa sessão eu vou chegar de uma forma que provavelmente esses grupos não os posso considerar quase como uma prioridade nesse bloco porque eu vou chegar um bocadinho mais cansado do que o que poderia. Ou dou um dia de descanso aí, vou mais fresco e ok, estamos aí com tudo. Ou se eu não estou assim tão descansado, mas por qualquer razão, mais uma vez, quero treinar naquele dia, estes grupos não vão propriamente, não vão ter grupos de prioridade nesse bloco, nesse dia, por exemplo. Abriu-me aqui um conjunto de possibilidades. Isso acaba por ser um bocadinho também a influência que nós temos. Tipo, ok, tiveste a conversa com, sei lá, este colega. É a tal história de, acho que também tinhas dito, eu quando comecei a treinar musculação, que eu me via bué, tipo, nada contra, desse bons posts. Ike Israel, que é um gajo tipo defende, ou defendia, pelo menos na altura que eu também via mais, agora eu vou vendo mais os reacts, muito high volume, tipo, volume de treino, Mind muscle muitas, isso, muita hora ali, e atualmente já começa a aparecer o pessoal tipo low volume e outras perspectivas de treino, que se calhar também te mudaram um bocadinho do género. Ok, o que este gajo está a dizer também faz sentido, e agora? E se tu pudesses entrar em cada treino com plena certeza que o plano que fazes é o certo para ti e para o teu corpo e que vais crescer músculo e progredir cargas todas as semanas? Teres uma alimentação que tu adoras, que se encaixa na tua vida e que te permite construir aquele corpo musculado e definido que tu sabes que te vai encher de orgulho sempre que te olhares ao espelho. Sem estares por ti, perdido no meio de informação contraditória, sem saber no que acreditar, no meio de tantas dicas que não funcionam contigo, que vês todos os dias na internet. Para que tu não voltes a sentir aquela frustração de treinares bem, seres consistente, comeres de forma super saudável e mesmo assim não veres os resultados que tu mereces. Bem-vindo ao acompanhamento online Breaking My Limits, feito especificamente para pessoas como tu, que levam o fitness a sério, que gostam de treinar, que comem bem e querem saber mais sobre treino e nutrição, mas não querem viver uma vida de bodybuilder. Juntos, construímos um plano feito especificamente para ti e para a forma como o teu corpo reage ao treino e à alimentação. Mas mais do que um plano, é o suporte, é a direção, é o acompanhamento diário, à distância de uma mensagem para garantir que tu tens o teu plano ajustado para qualquer imprevisto, para que tu saibas sempre exatamente o que fazer da melhor forma específica para o teu corpo e para o corpo que tu queres construir. Se estás pronto para deixar de seguir planos que não foram feitos para o teu corpo ou de dicas genéricas que não resultam contigo, clica no link aqui em baixo ou envia-nos mensagem com a palavra acompanhamento e juntos vamos levar-te a superar o teu potencial. E depois ou seja, pronto, Michael Sbratel, eu sou muito grato porque ele, de certa forma, me fez reapaixonar pela área. Ou seja, eu dou com ele, talvez ali 2019, algo do género. Hum, sim, provavelmente final de 2019. Estou no YouTube, nas minhas procuras pelos meus hobbies, e encontro um vídeo dele e eu pensei assim, ei, brutal. E comecei a entrar ali na cena, as aulas, quer sobre nutrição, quer sobre treino, e eu, uau, isto é espetacular. E sou muito grato porque eu sinto que ele foi uma das pessoas que me fez reapaixonar pela área. Porque passei ali um período, face à minha primeira experiência como PT, no sítio onde eu estava. Algumas questões ali da minha vida, eu ali um bocadinho. Perdi um bocadinho o gosto, vamos dizer assim. E depois, com o conhecimento dele, eu voltei-me a reaproximar muito pela área e ganhei muito o gosto novamente. Então sou muito grato. Por essas razões, eu comecei a seguir muito a onda dele. Volume, provavelmente, como estava a dizer, muito grande, aquela questão My Muscle Connection. Que por um lado acho que na altura até foi ok, no entanto, olhando para trás agora, sem saber exatamente o que aconteceria, acho que lá está, a nível de performance, eu poderia ter, acho que poderia ter andado mais rápido e talvez me tivesse salvaguardado um bocadinho de uma outra lesão. Eu também vi essas questões da lesão como, ok, se eu usar cargas mais leves para mais repetições, também não me vou magoar tanto que se usar um bocadinho cargas mais baixas, menos repetições. O que é que eu sinto agora? Que se calhar algumas lesões que eu tive de overuse por estar a fazer 3, 4 exercícios para o mesmo grupo muscular num dia, 3, 4 séries de trabalho para isso, 2, 3 vezes por semana, para ter uma frequência e um volume gigantesco,
a quantidade de fadiga nas articulações, nos tendões, etc., comparado com se calhar fazer 2 séries, 2, 3 vezes por semana para esse grupo muscular, mesmo tendo mais carga, faz muita diferença. E eu estou cada vez mais a sentir isso no meu corpo. Se eu agora correr um bloco em que eu tenho, vamos dizer que eu tenho, por exemplo, 3 exercícios de peito, 3 vezes por semana, 3 séries cada um. A quantidade de séries que eu vou fazer na semana, eu sinto a nível de articulações nada a ver. Para já não vou conseguir progredir de semana para semana e se eu depois olhar a 6 meses, o que eu estou a progredir de força não tem nada a ver. E acho que também é importante irmos a este ponto, que é uma coisa que eu mudei bastante na minha visão do treino. Pá, e depois a nível de articular, dor, os toquezinhos que vão aparecendo aqui e ali, não tem nada a ver. Eu fazendo menos volume, sinto que consigo ter uma intensidade muito mais alta, e não vou sentindo tanto esses toquinhos, etc. Tanto quando eu começo a sentir os toquinhos, é porque sou um bocadinho overachiever e começo a meter mais uma série aqui, mais uma série ali, mais um dia, mais um plano com alguém, fora plano de treino, e pronto, de repente eles vão aparecendo. Acho que posso também entrar aqui, isto que eu estava a dizer que acho que é interessante, que eu mudei aqui um bocadinho a perspectiva. Eu via como, ok, esta semana fiz este exercício, estas reps nesta série, estas reps nesta série, estas reps nesta série. Na outra semana a seguir vou tentar bater ali, quer seja por uma rep, quer seja por mais um bocadinho de peso para as mesmas reps, vou tentar bater. Eu ainda tenho essa visão, mas eu estava muito, 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 muito absorvido nisso na questão da semana para a semana. E às vezes, se for preciso, eu ia dar ali um bocadinho de cheat, ou ia fazer uma técnica um bocadinho diferente, ou ia coisa, para garantir que ia meter mais aquela rep, ou que ia meter mais aquele peso. Eu acho que, neste momento, quando um atleta chega a um nível intermédio ou até avançado, há certas alturas que tu estás com certas cargas e o facto de se tu mantiveres aquela carga 1, 2, 3 semanas, às vezes que seja, se a intensidade está mesmo, estás perto da falha, eu acredito que o estímulo vai ser suficiente para estás a crescer nesse conjunto de semanas. E se calhar ao fim de 2, 3 semanas vais adicionar uma rep. Mas não há batota nenhuma. Não há aquela questão de não, eu tenho mesmo que fazer mais uma rep, eu tenho mesmo que meter aqui mais um bocadinho. Quando já estamos a falar de situações intermédias ou avançadas, acho que esta estratégia é muito interessante. A minha perspectiva mudou um bocadinho também no quê? Eu penso do seguinte, ok, eu quero fazer este exercício e parece-me muito, muito difícil de eu fazer esse exercício com determinada carga para determinadas reps. Vou dar aqui talvez o meu exemplo mais recente. 3 anos não fazia Bulgarian Split Squat, meti na cabeça, ok, deixa-me voltar aqui a fazer. E pensei assim, pá, seria giro eu fazer Bulgarian Split Squat com esta profundidade, este movimento, visualizei a cena, ou os halteres de 42 lá no nosso ginásio. São os halteres que neste momento nós temos maiores, pensei, ok, um halter de 42 em cada mão, com aquela técnica, para 10 reps a cada perna, brutal. Se eu olho para mim agora e penso consigo, não, penso que é um desafio considerável. Então é um bocado essa visão que eu tenho tido, que é, eu quero chegar a este lift com estas cargas, com esta técnica. E o processo de eu chegar lá vai-me dar um conjunto de ganhos que eu quero. E eu vou tentar organizar o meu treino para fazer essa progressão de forma segura, que eu me sinta bem, que sinta que tenho uma menor probabilidade de lesões, mas que seja a progressão mais rápida possível até lá. Ou seja, em vez de eu estar a meter os Bulgarians e, ok, hoje tive este peso, amanhã aquele, eu vou de género, ok, eu estou agora com 34 para, para 8 a cada perna. Ok, vamos tentar fazer os 36 na próxima. Mas se eu chegar na próxima semana e sentir que estou desconfortável, ali qualquer coisa estranha, eu volto a repetir os 34 para 8, se for preciso. Ou se calhar até me sentir bem que os 34 fiz 9. Estou muito mais flexível. Não estou tão naquela. Não, eu fiz 34 para 8, vou ter que fazer 34 para 9 até chegar às 10. Na semana a seguir fiz 10, 11, ok, passei para os 36. O estar tão fixado nessa estrutura muito rígida, que era o que eu usava, muito, muito rígida, eu depois havia uma semana que tinha dormido pior, não me sentia tão bem, não sei, já era o fim do mundo porque não estava a bater o valor, não estava a tocar lá. E agora já estou muito mais tranquilo, do género, não, eu vou lá, se calhar fiz menos 2 reps,
Ok, se calhar não estava tão perto do limite, mas sinto que é um estímulo bom o suficiente para me manter os ganhos de certeza absoluta. Provavelmente suficiente para me dar ali qualquer coisinha a mais e vai-me continuar a criar uma base de habituação, de rotina, para quando chegar lá na outra semana a seguir ou na outra semana a seguir, já conseguir ir pegar no número a seguir para o mesmo número de reps. E eu tendo aplicado isso no meu treino, fica um treino mais divertido, fica um treino um bocadinho mais flexível e tenho gostado muito dessa perspectiva. Ou seja, visualizar muitas vezes um, dois, três exercícios que eu gosto para um certo período de tempo, ou que eu me imagino a fazer. Eu quero ficar forte neles. O que é que para mim é forte neles? Ok, é isto, parece quase impossível para mim agora. Ok, então agora vou caminhar nesse sentido. E vou tentar fazer isso o mais rápido possível, sem estragar a técnica e sem me estragar a mim. Pá, também é um bocadinho aquela visão, sem entrar demasiado nisto, que isto não dava panos para outro episódio, mais holística que acho que também vais ganhando o género. Ok, realmente o sono tem agora um impacto grande, não, realmente a alimentação, a nutrição, tipo, tem um impacto grande, a não ser só tipo aí, é só meter carga, é tipo, realmente há aqui outras variáveis, a tua história da nutrição que se calhar é das mais comuns, mas o sono, esse tipo de vida e de trabalho do género, estás com cabeça ou não, que se calhar até consegues, mas a tua percepção de esforço naquele dia está tipo, aí já me está a custar como ao caraças, na realidade não está, mas tipo, Certíssimo. aí não te dá aquele, para dar aquele push que se calhar normalmente darias e pronto, isso tem um impacto e é tal história, seres um bocadinho mais flexível com a abordagem porque por acaso no Renance Periodization eles até têm um ou outro post que põem de vez em quando, eles põem Your Best Change Every Day, eles põem tipo umas barrinhas diferentes do que é o teu melhor cada dia. Pá, e mantendo então aqui um bocadinho ainda dentro desta parte da perspectiva e não sei o que é que sentes que se complica de maneira ligada ao treino, neste caso hipertrofia, mas também outras partes que se calhar se descomplica. Complica. Tipo, podes até Hoje em pensar quando dia, tens alunos e eles chegam tipo, começam a complicar a cena e tu, ok, isto não é assim tão complicado. nós temos e somos bombardeados por muita informação todos os dias. Alguém que se começa a interessar por treino, abre o TikTok, abre o Instagram, abre o YouTube e temos infinitos exercícios, infinitas pessoas a explicar. E há muita coisa que funciona muito bem nas redes, porque é mais chamativa, porque tem ali um bocadinho mais de alarido, vamos dizer assim. E às vezes a malta vê uma pessoa com um corpo que até identifica coisas que gosta a fazer um certo exercício e assume logo, ok, este exercício, esta forma de treinar vai-me dar este corpo, vai-me dar... E de repente acha que tem que fazer exercícios porque são mais engraçados ou porque são mais fora da caixa, acha que tem que encontrar a receita mágica, acha que... e começam a complicar muito, acha que tem que trocar os exercícios ou o plano de treino a toda a hora porque tem que haver aqui sempre... E é muito mais simples que isto na minha perspectiva. Ter os movimentos base do corpo humano, tê-los de forma repetida e ficar mais forte neles. Perceber o que é que funciona para cada um. Pode haver movimentos. Posso dar aqui uma coisa que me vê logo. Estilos de agachamento. Ok, se calhar um agachamento tradicional não favorece por causa da questão anatómica da pessoa, tamanho do fémur, tamanho do tronco, etc. Ok, se calhar faz um com a elevação dos calcanhares. Ou se calhar em vez de ter barra nas costas, tem barra à frente. Ou se calhar em vez de ter uma barra, é um halter para começar. Ou se calhar o agachamento não lhe está a dar assim, tanto faz uma leg press. Mas o que é que eu tenho aqui tudo em comum? Empurrar com as pernas. Então muitas vezes se eu pensar em eu quero empurrar com as pernas, eu quero puxar com as pernas, como é um caso de um leg curl ou de algum tipo de movimento de hinge, um romeno, um deadlift, uma cadeira romana, pronto. Eu quero empurrar com os braços à frente e para cima. Eu quero puxar com os braços de frente para trás e de cima para baixo. Aí, nestes movimentos, se a pessoa simplificar e pensar, não sei se disse 5 movimentos, mas mais ou menos 5, 6 movimentos, e se tornar mais forte ao longo do tempo neles, aparecer, treinar, tentar melhorar, tornar-se mais forte, a pessoa vai ver diferenças no corpo.
Sendo consistente com isto, para mim é provavelmente a forma mais simplificada de ver aqui este tipo de treino e como é que as pessoas conseguirão mudar um bocadinho o seu corpo e mudar um bocadinho a sua rotina e melhorar a qualidade de vida. Ser no treino, estes movimentos base, tornar-me mais forte neles. Fazendo isto, acho que é uma boa base, um bom começo. Claro, lá está. Até estás a treinar, a tua performance melhorou, mas se calhar tens uma grande quantidade de gordura, não consegues ver bem, ok, se calhar aí temos que ajustar a dieta para baixar a gordura. Se fores aqui uma parte, como estavas a dizer, um bocadinho mais holística, um bocadinho mais. Ou se te preocupares mesmo, vamos dizer assim, foste fazer análises, viste as análises, como é que está o teu sangue, como é que não está, ok, vamos modificar esta alimentação para me tornar mais saudável, como é que está a pressão arterial, etc. Mas, se formos sem complicar, porque às vezes a malta é ou tudo ou nada. Começou hoje e quer ter a melhor suplementação, e quer ter a melhor alimentação, e quer ter os melhores exercícios, e quer ter a melhor rotina, e se não for isso tudo, pronto, já não há nada. Por exemplo, pessoal, eu sofri disso no sentido de eu tinha um plano de treino há se calhar 5 anos atrás, em que se eu não o seguisse à risca, era do género, eu preciso de 1h20 ou de 1h25 para fazer este treino. Aí é bem, eu agora tenho aqui, só tenho 50 minutos, já não vou hoje, passo para amanhã. E já não vou, não sei o quê. E quando eu dei por mim, olhei para os 6 meses anteriores, nessa altura, eu pensei assim, porra, eu falhei 12 ou 13, ou o que seja, treinos, eu falhei uma data de treinos, por causa disto. E aí adotei o que perspectiva? Ok, eu tenho 50 minutos, ou 40 minutos, ou 30 minutos, ou 20 minutos, como já fiz, há uns tempos fiz isso, eu vou treinar com esse tempo. Eu vou tentar fazer um determinado volume nesse tempo, e o que eu não consegui fazer nesse tempo, ou faço no outro dia, que agora, como estou muito focado nisto já há algum tempo, vou mesmo fazer no outro dia, mas se fosse nessa altura, se calhar, a diferença era de não ter feito 15 treinos para não fazer no total de somatório de volume, se calhar 2 ou 3. Portanto, é uma diferença muito grande. Pois quando se vê ao longo do tempo, se eu não fizer exatamente isto, não faço. Não, pá. Vais, fazes 2, 3, 4 séries de trabalho e sais. Está tudo bem. Mas essa consistência, essa regularidade, é o que na minha visão te vai permitir ficar mais forte e te vai permitir desenvolver as tuas capacidades. Acho que isto se calhar é um bom one-on-one de como simplificar. E é bué, porque é muito. Essa parte é a chave, acho que é que tu disseste que é para conseguirmos evoluir, chegar ao ponto, seja o que percepcionamos, mesmo que leve um bocadinho mais tempo, e evitar a tal história de aí tem que ser tudo mesmo tipo, mesmo ter as métricas todas certinhas, tudo perfeito, até mesmo que foste tu que me enviaste um post, que agora estava-me a lembrar quando estavas a falar tipo de complicar, porque tem que ser assim, tem que ser assado, e tu enviaste-me um bacana que estavam a ver quanto é que o gajo tinha na Lega Extension, acho que era como discos, e tu estás tipo 1 minuto a ver o reel e tens um gajo que traduz aquilo, sei lá, de pounds para quilos e depois a ver com o comprimento da máquina e o torque e o braço de força, e tu chegas a um ponto que é tipo, ok, fixe, mas O que é que eu tirei o que é que isto... Yeah, o que é que eu tirei? O gajo estava com aquela posição como se estivesse a fazer, sei lá, 300 kg de força em vez de 260. Ok, mas tipo... E E é isso. lá está. E... Eu acredito que quando, por exemplo, no nosso caso, é a nossa área, mas também, além de ser a nossa área, é uma área que ambos gostamos muito. Ou seja, nós gostamos, pelo menos agora falando por mim, eu gosto muito da nuance, eu gosto muito do pormenor, eu gosto muito de comparar coisas. É uma coisa que me interessa, então eu gosto de ir a esse pormenor e gosto de. Mas, se calhar esse pormenor, quando eu estava a ir a esse pormenor no passado, estava-me a influenciar um bocadinho negativamente pelo quero bater nos ângulos, quero fazer não sei o que, não sei o quê. E vais complicar e vais danificar um bocadinho. Eu agora, como adoto essa perspectiva no meu próprio treino, consigo ter o treino mais simplificado, sentir que tenho melhores resultados, provavelmente também menos tempo de treino, e simplesmente sim melhor assim. E deixo essa parte, esses pormenorzinhos, só pela parte do fun de me entreter, de discutir com colegas, de estar naquela de ok, saber mais um bocadinho, ver as diferenças, mas quase com uma parte mais lúdica. É giro, tipo, é uma coisa de nicho, mas não é preciso levar tudo isso para o treino, porque isso aí, a diferença que vai fazer, se calhar num nível elite, é a diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Eventualmente. Mas na esmagadora maioria das pessoas, no mundo real, não faz diferença. Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma.
O que faz para mim mais diferença é estas questões de estás a ir, estás a trabalhar com uma técnica ok, estás ao longo do tempo a melhorar a tua intensidade e já tens intensidade e estás a fazer isto consistentemente ao longo do tempo, ficaste mais forte. Tu olhas para ti há 2 anos e olhas para ti agora, naqueles movimentos principais que eu falei, estás mais forte, perfeito, simples, estás a andar na direção certa. Não estás, tu estás com a mesma força que tinhas num certo movimento há 2 anos, mas estás a fazer exercícios do arte da velha, planos do arte da não sei o quê, tudo ali ao pormenor, e estás com a mesma força, ou ligeiramente mais forte. É um bocadinho por aí e concordo plenamente, tipo, porque é complicado às vezes tanto. E antes de passar aqui ao último tópico, ainda nesta linha, o reverso da moeda, que é tipo, onde é que sentes que às vezes se descomplica demasiado? Isto não é assim tão simples. Tens um tipo, é só fazer assim, tu, calma, tipo, ou eu tenho que fazer isto assim, porque é assim, vamos imaginar. E tu, ok, tipo, é tal história, não é bem preto no branco aí. Onde é que sentes que às vezes aparece mais este... The devil's on the details. Virando aqui um bocado a moeda, há muitos pormenores que efetivamente se tornam importantes. Às vezes, quando há aquela conversa, por exemplo, podes perder peso só a comer McDonald's. É verdade. Mas porquê que às vezes não é assim tão simples? Porque se calhar se eu fizer uma refeição por dia de McDonald's, se eu fizer as contas, efetivamente eu vou estar abaixo daquela quantidade de calorias e vou perder peso ao longo do tempo. Mas se calhar esse tipo de alimentação também me vai desregular hormonalmente no sentido em que eu vou ter muito mais fome. E se calhar algumas pessoas ao final de 1, 2, 3 semanas numa dieta desse género iam ter muito mais fome comparada com uma dieta regrada. Em que ponto é que eu quero chegar? Existem certas ideias ou certos chavões que parecem que vão simplificar muita coisa, mas também depois a seguir há um tiro no pé. Outro exemplo que me vem assim à cabeça é: ok, se calhar queres perder peso, podemos começar a fazer um bocadinho mais de cardio, etc. Então eu simplesmente tenho que fazer cardio todos os dias, 1 hora, não sei o quê, não sei o quê. E acontece. Ok, sim, se balançarmos isso com a alimentação. Por um lado. Depois tens outra questão que às vezes acontece, que é a malta começa a fazer imenso cardio, até está esforçado e tudo mais, e de repente, mais uma vez, aqui a questão da regulação do apetite, de repente passou a ter uma fome extraordinária, uma coisa absurda, pá, e não aguenta, chega a casa e vira a dieta e vira o fora dieta e o que tiver lá. Ou seja, não é assim tão simples no sentido em que há estas regras básicas, mas cada pessoa é uma pessoa. E às vezes nós temos que encontrar estratégias que façam com que a pessoa se mantenha on track, se mantenha no seu percurso. Então, se calhar, para a Maria João, a cardio todos os dias 1 hora funciona bem porque ela até acaba com aquela intensidade, olha, até sendo menos fome, até está bem e está tudo. E se calhar para o Joaquim Fernandes, ele está a fazer todos os dias cardio 1 hora, pá, e fica com uma fome estrondosa. Então, temos que adaptar, não é assim tão simples. Depois as pessoas, aquela questão das expectativas. As pessoas terem uma expectativa do que conseguem alcançar fisicamente num certo período de tempo. Ou seja, compararem-se quer seja com malta online, mesmo algumas pessoas na realidade, e acharem que ok, então se eu fizer estes 2 ou 3 treinos por semana e ter esta alimentação, vou ter aquele corpo. Ou seja, vou fazer isto, vou ter. Primeiro, tu não és aquela pessoa. Portanto, aquele corpo nunca vais ter. Vais ter o teu corpo desenvolvido, vais desenvolver o teu corpo. E depois esta questão da gestão de expectativas. A malta acha sempre que pode ser muito mais rápido do que se calhar para a maioria das pessoas vai ser, especialmente no que toca a ganhar massa muscular. Na perda de gordura até temos exemplos que são perdas muito, muito rápidas. Mas agora, o desenvolver a massa muscular para às vezes dar aquele efeito que muita malta quer, demora muito. Não sei se saí aqui um bocadinho off-topic, mas acho que é... Não, acho que tocaste um bocadinho na situação da tal história de onde é que se descomplica, que é, por exemplo, simplificamos algumas vezes algumas explicações de ok, para perder peso só tens que fazer déficit calórico. Ok, isto está muito descomplicado, porque
Porque dentro disto tens que fazer muita coisa. Vou pegar no teu exemplo do McDonald's. Se eu comer um McDonald's por dia, estou em déficit calórico. Epá, mas também estás em déficit de muitas outras coisas. Se calhar a proteína que precisavas não é suficiente, micronutrientes também devem estar aí para o galheiro. Pá, essa história de isso ou do género fogo, só preciso treinar pesado e comer bem para ter os resultados que quero. Está bem, mas os teus níveis de cortisol e stress porque de trabalho estão a bater pelo arrebentar tudo e mais alguma coisa. Está quase a casa a vir abaixo. Sono, dormes 4 horas por noite e já nem vamos falar de qualidade. É tipo, pá, também não podes querer. Há muita coisa que influencia muito e a malta negligencia. Acho que posso fazer aqui uma analogia só engraçada, só pela piada da coisa, que é, ok, GPS, como é que simplificamos isto? Eu quero ir daqui para o sítio X. Clicar na lupa, escrever sítio X, go. E o GPS faz-te o caminho. E tu vais, é simples, ok, vira à direita. Ok, vira à esquerda. Mas depois o que o GPS está a processar lá por dentro, e nesta aqui a analogia somos nós quando estruturamos o treino das pessoas ou quando aconselhamos coisas, ok, eu estou a receber informação que aqui está trânsito, então se calhar vamos optar por este sítio. Ok, mas aqui há uma árvore caída, também não dá para passar, vou redirecionar a rota. Ok, é isto, estamos a ir. Depois, a meio do percurso, acontece qualquer... Ok, vamos ter que alterar novamente por aqui. E tu, no final das contas, o caminho mais rápido, ou sugeriste o caminho mais rápido, para aquele conjunto de situações. Portanto, nós, como profissionais, eu tento simplificar ao máximo para não deixar que a pessoa tenha muita coisa com que pensar, muita informação, muita situação. Mas, na verdade, fazendo um trabalho bem feito, é isso que eu estava a dizer. Toda esta questão multifatorial, como é que é a vida da pessoa, o que é que vai funcionar, e orientá-la pelo caminho mais rápido para o momento da vida daquela pessoa. Yeah. Top. Gostei da analogia. O pessoal vai perceber, de certeza. E aqui para fecharmos, a questão que tinha aqui um bocadinho para abordares, que é onde é que sentes que serão os próximos passos de hipertrofia ou onde é que ainda estão aqui um bocadinho as nuances das coisas. Vou dar, por exemplo, um exemplo para simplificar. Há pouco tempo, se calhar, os passos que estavam a dar ainda dentro da hipertrofia e que agora começava a aparecer, se calhar não é assim tão linear, foi a história de hipertrofia por alongamento. Ou seja, quanto mais alongado tiver o músculo, maior será o estímulo hipertrófico, enquanto maior a amplitude de movimento. E hoje em dia já se começa a ver algumas coisas que é, ok, se calhar isto não é bem assim, se calhar depende do músculo. Vou dar o exemplo, os quadríceps, até temos alguns estudos que a leg extension com maior alongamento estão para inclinar, realmente parece produzir maior hipertrofia, mas, por exemplo, o caso do bíceps, é um estudo recente que acho que comparou os Preacher Curls com os Bayesian Curls e que diz, olha, isto deu a mesma coisa e agora, afinal ficamos aonde? Certo. Ou seja, daquilo que tu tens visto, onde é que sentes tipo, ok, isto são as coisas fixes que eu gostava que víssemos mais à frente. Eu gostava que houvesse, ou seja, vou aqui dar uma dica completamente sonhadora, mas eu gostava que houvesse um teste meio de ADN, meio de tiras sangue ao cabelo, ou pele, ou qualquer coisa, e saía-te um relatóriozinho a dizer capacidade de produção de novo tecido muscular com determinado estímulo, com uma determinada alimentação, etc. No fundo, vês tipo a tua genética do tipo, onde é que eu me posiciono relativamente ao mundo de genética, só para limpar aquela parte de será que eu tenho uma má genética? Era lindo poder dar para fazer um teste e esse teste dizer-te assim: olha, tu estás neste percentil de produção, de capacidade de produção de novo tecido contrátil, ou se tiveres estes fatores, tens esta capacidade de recuperação. O que fosse, dar-te ali um encaixe. Claro que isto aqui, duvido muito que algum dia seja possível. Então eu tenho mais esta perspectiva de ok, deixa-me tentar jogar com as variáveis que eu tenho controle para tentar progredir o mais rápido possível dentro destes movimentos, dentro destes grupos musculares. Ou seja, como eu não vou ter acesso a essa informação provavelmente assim tão rápido como isso, acredito eu, era o que eu gostava, mas acho que não vai ser possível. O que é que eu consigo controlar? Ok, eu quero tentar progredir o mais rápido possível. Vou ajustar as variáveis que consigo
para tentar ter essa progressão. Acho que é um teste que poderá vir a aparecer, acho que vai levar algum tempo, mas quando aparecer vai ser bué caro, ainda vai ser um bocadinho falível e acho que ainda vai demorar um bom bocado, mas podem sempre tentar usar a AI para tentar dar-vos umas ideias. Aqui foram nos últimos tempos, respondem melhor a high volume ou low volume, ver o que é que eles dizem. E era isto, olha, não sei se quer acrescentar se há mais algum ponto-chave que achas importante, ou tocaste aqui, no geral acho que conseguiste tocar aqui bem na parte que era a ideia, que era a perspectiva de treino, como é que evolui aqui um bocadinho as coisas, como é que tu vês o treino de hipertrofia, mas não sei se queres dar assim um ponto extra, é que te lembres agora, ou costumas dar aos teus alunos. Posso acabar aqui com um ponto importante para a malta que estiver a ouvir. Se houver aí malta que por qualquer razão não esteja com treinador, ou não consiga, não queira, ou que seja, um ponto importante que acho que podem refletir é: se estão a ser honestos convosco próprios, estão a filmar os vossos chats, estão a ver e estão a tentar ter uma análise, né? E se vocês sentem que não estão a progredir, quer fisicamente, e provavelmente também não estão a progredir a nível de performance, se já estão a fazer uma certa quantidade de volume, experimentem cortar um bocadinho o volume. Experimentem cortando o volume, tentando melhorar essa performance. Porque eu acredito cada vez mais, e isto acho que é um dos pilares que mudou muito na minha forma de ver, de imaginar na minha cabeça o processo de treino. Eu se calhar antes via como o maior volume possível de treino vai-me dar o maior volume possível de ganhos. Eu agora vejo a minha maior progressão ao longo do tempo vai-me dar o meu maior número de ganhos. Então, se calhar se vocês estão a fazer 4 sets daquele exercício 3 vezes por semana, não estão a progredir, tentem 2 vezes, tentem uma vez, um set que seja. Ou seja, em vez de ser 3 vezes por semana 4 sets, se eu fizer 3 vezes por semana um set, mas eu sentir, ou 2 vezes por semana um set, 2 vezes por semana 2 sets, e eu estou a conseguir progredir, daí por um mês estás mais forte, daí por um ano estás mais forte, tem experimentar. Porque se já não estão a progredir com aquele volume, muitas das vezes o baixar um bocadinho o volume vai ser uma das formas de vocês progredirem. Tenho mais esta perspectiva agora, tem-me ajudado muito, tem ajudado algumas pessoas com quem eu trabalho e tenho conseguido fazer algumas pessoas progredir mais rápido com isto. Especialmente com a malta que sentem que são overachievers, que querem mesmo, que dão mesmo, que vão, que estão, coisa. Às vezes baixar aqui um bocadinho o volume é uma boa estratégia. Ou pelo menos vale a pena experimentar. E gostei dessa perspectiva. Pá, também uso algumas vezes e pá, sem dúvida alguma que é uma perspectiva a ter sempre em conta, e gostei desse último toque para fechar aqui o episódio. Bem pessoal, é isto. Que temos aqui a perspectiva também de outra pessoa fora da Breaking, fala de outra abordagem. O Filipe trabalha também especialmente em presencial, não tanto com online, apesar de ter uma outra pessoa. E a ideia também com este episódio é vir-vos trazer um bocadinho diferentes abordagens, diferentes formas também de verem como é que se pode abordar o treino. Tá bom? Pessoal, obrigado pela vossa atenção, obrigado Filipe pelo tempo. Obrigado. E até ao próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!